Oi, gente, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o chakra frontal, que é o terceiro olho, né? Para quem não sabe, ele fica aqui, ó, no meio entre as duas sobrancelhas, aqui nesse pontinho, né? O chakra frontal. Ele é de cor azul, por incrível que pareça, eu estou com a cor dele aqui, ó, um azul bem especial. Ele não é aquele azul do chakra da laríngea, que é o azul mais clarinho, ele é mais escuro, é quase chegando para um roxinho, né? Então é um chakra bem especial, porque é o chakra que faz você abrir sua visão espiritual e especialmente interiormente, né? Ele tem suas funções quando está desequilibrado e quando está equilibrado, né? Quando está energizado e quando não está energizado. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre ele, né? Sobre a importância dele na nossa vida. Então, quando a gente começa a tomar consciência sobre esse chakra, nós ficamos naquela situação, digamos assim, tipo, nunca vamos tomar a decisão por impulso, sempre vamos ser mais sábios, digamos, ter mais reflexão, sempre saber o que está certo, o que está errado, porque tem muito a ver com a nossa visão interior, com a nossa espiritualidade, sim, né? Algumas pessoas, quando começa a trabalhar esse chakra, que ele começa a se abrir, que a gente chama de terceiro olho, ele começa a dar visão até externa para quem consegue realmente aflorar para uma visão externa. Eu particularmente eu tenho muito interior, mas já consegui ver algumas coisas assim externamente falando, né? Depois que eu comecei a trabalhar esse chakra. Eu já tinha visto antes mesmo de ser reikiana, só que eu não tinha certeza desses dons que eu tinha, que eu chamo isso de dom, né? Mas o chakra, ele ajuda você a se autocompreender que esse dom precisa ser realmente aflorado, que não é nenhum pecado você ter o dom para ver determinada situação. Muitas vezes você vai ver coisas que vão acontecer depois, né? Então esse chakra tem essa especialidade também. Quando a pessoa tá com o chakra pouca energia, ele tem uma dificuldade imensa de compreender a visão ampliada do mundo em si, certo? Ela tem dificuldade de compreender. Por exemplo, o que é fácil de compreensão, ela fica com uma certa dificuldade de se compreender, né? Porque a pessoa tá tão fechada que ela não consegue se permitir, ou seja, ela não consegue abrir para novos horizontes, ou seja, para ganhar conhecimento, ela se fecha. Então, esse é um dos pontos quando ele está sem energia, ou seja, quando ele precisa realmente ser trabalhado. A pessoa, quando ele também está sem energia, a pessoa só tem a tendência de querer ouvir aquilo que lhe é conveniente, só aceitar aquilo que lhe é conveniente. Também tem problema de audição, certo? De visão. Ele atinge isso. Quando ele está sem energia, ele faz com que a pessoa tenha dificuldade de ver melhor, de ouvir melhor e de se permitir ouvir as outras pessoas, né? Ou seja, aquele velho ditado, escutar conselhos, mas a gente usa tipo a palavra conselho, mas que na verdade a gente não se permite ser aconselhado ou outra pessoa chegar e falar alguma coisa porque a gente só quer que seja do nosso jeito. Então esse chakra precisa ser trabalhado também quando ele está nesse todo o clima, né? Que é o clima de pouca energia. Quando ele está com muita energia, ele tem todos esses sintomas que eu já falei anteriormente, porém a pessoa fica com o pensamento acelerado demais, a pessoa pensa demais, a pessoa quer fazer tudo rápido demais, a pessoa quer agir da maneira dela, ela quer fazer tudo desse jeito. Então você percebe que ele está com mais energia e também não é o correto, tá? O correto é você realmente ter o autocontrole sobre essa situação, né? Nem para mais, nem para menos, no equilíbrio. Esse chakra frontal também ele tem a função de nos tornar mais inteligente, né? E também de abrir a nossa espiritualidade para o nosso eu interior. Ou seja, nós entramos naquele mergulho profundo para nosso eu. Tipo, eu preciso me autocompreender, me autoconhecer, né? Então ele trabalha a nossa inteligência, a nossa emoção,
mais para a inteligência, ou seja, nós aprendemos a buscar mais conhecimento. Então, eu lembro que depois que eu comecei a aplicar o Reiki, me tornei reikiana, eu sinto uma fome de conhecimento muito grande. Eu não sei se isso acontece com todos, mas comigo foi um grande despertar de consciência. Então, quanto mais eu busco, quanto mais eu estudo, quanto mais eu ganho conteúdo e vejo conteúdo, mais eu quero. Se eu pudesse, eu estudava, o dia tinha 48 horas e eu estudava, digamos, 36 horas e o resto eu fazia outras coisas. Por quê? Porque você começa a desfrutar desses conhecimentos de tal maneira que você quer mais e mais. Você não quer ficar um ser humano limitado, um ser humano que vai viver só em função do que o outro fala. Você quer realmente experienciar isso na tua vida. Você quer viver isso. Quando ele está também desequilibrado, ele causa um distúrbio, que é justamente a falta de interesse pelo momento presente. Você fica totalmente uma pessoa que não tem interesse por nada que está acontecendo no teu dia a dia, né? Você fica aquela pessoa que tanto faz como tanto fez, né? Então, isso não é bom. Isso faz com que você se torne uma pessoa que você fique no estado vegetativo, digamos assim, porque todo mundo precisa de uma vida normal, né? Precisa de uma rotina, né? Uma rotina que possa ser, digamos, não aquela rotina tipo, vamos supor, de um quartel, mas de uma disciplina, né? E a pessoa, quando tá com esse distúrbio, a pessoa fica tipo, pra mim tanto faz. Olha, se tiver teve, se não tem, não tem. Se deu, deu, se não deu, não dá. Então, fica nesse processo de empurra com a barriga tudo que vem pela frente. Então, isso é um distúrbio justamente devido a esse chakra, que você não tá bem. Também, outro distúrbio, quando a pessoa tá passando por esse problema de pouca energização no chakra, também pode acarretar, tipo, obsessão, né? A pessoa fica tipo, ouvindo coisas, né? Obcecado por determinadas coisas. Então, não é bom, sabe? É bom existir um equilíbrio. Esse chakra, ele também faz com que você possa meditar. Eu lembro que quando eu me tornei também reikiana, na verdade, antes eu já fazia meditação. Então, a partir do momento que eu fui me aperfeiçoando um pouco mais no reiki, eu tive a experiência de ver realmente quando numa das minhas meditações eu vi quando eu entrei naquela meditação que eu via tudo azulzinho, sabe assim, aquela cor de azul como já entrando pro violeta, e depois eu vi como se fosse um fio de luz branquinha aqui, saindo aqui, como se fosse um laser. E foi uma experiência incrível, né? Porque eu nunca tinha acontecido isso comigo, nunca tinha visto isso. Então, pra mim, foi uma das experiências grandiosas. Porque eu não sei se todo mundo já teve essa experiência, mas eu creio que algumas pessoas já teve sim, né? E pra mim foi fantástico. Então, é uma das minhas experiências pessoal, né? Sobre o chakra no caso do terceiro olho, né? O frontal. Então, ele pode ser chamado da glândula pineal também. Pode ser chamado de terceiro olho como o frontal, que é o chakra frontal mesmo, que ele fica aqui, tá? Então, hoje nós temos pelo menos essa introduçãozinha para poder conhecer melhor esse chakra. Ele não tem tanto conteúdo, mas tem mais conteúdo na apostila e vocês vão poder estudar também com a apostila, vão saber o nome dele mais completo, né? Aqui é mais simplificado. Então, é bem importante lembrar do nome dele, mas se você não consegue lembrar do nome dele corretamente, mas pelo menos que você lembre dele como o chakra frontal, já está de bom tamanho. Então, hoje é só. Beijo de luz para vocês, tá?